não sei se isso pode ter sido um recado, Rafa. E aí eu posso também estar tentando ir muito rigoroso às palavras. Mas essa parte fisiológica que você falou, que ele comenta do jogador e tal, das lesões e tudo mais, e ele fala depois, às vezes pode ser o jogador que não está se cuidando direito. Você acha que isso não pode ser uma indireta? Ou não tem nada a ver, ele só quis dar um parecer ali? Mas sabendo que o Tite toma tanto cuidado com as palavras, ele soltar uma dessa me pegou assim de surpresa, dele virar e falar assim, porque pode ser porque o departamento médico não tá muito relacionado ao técnico, a carga, a dosar um pouco mais o treinamento daquele determinado atleta, ou às vezes ele não está se cuidando da maneira que deve fora do Flamengo. Não sei se isso soa como indireta, mas, cara, eu ouço essa pergunta, na minha cabeça direto passa. Caralho, o Gabriel não tá se cuidando da maneira que deveria, talvez, na temporada. Olhando o Gabriel dentro de campo e até fora de campo, pô, um montão de gente tirou aquela foto dele cumprimentando o Tite, porra, bochechudão e tal. E aí tu lembra do Gabriel de anos anteriores, muito mais focado. Às vezes eu sinto que isso pode ser uma indireta, sabe? Sabendo de como o Tite lida com cada palavra que ele usa. Eu não sei se ele tentou usar isso como uma indireta para tentar mostrar para o jogador que se ele voltar na linha na moral, ele vai performar de novo. Eu tenho essa dúvida, cara. Assim, se foi sem querer ou teve uma intenção. Não sei se tu concorda comigo. Cleitinho, eu concordo muito, até eu tive essa impressão na hora, acabei de esquecer de falar, já que o Alan falou aí da profissão dele, eu vou falar um pouco de uma coisa que eu aprendi na faculdade que eu fiz, né? Eu não sou advogado, mas eu fiz faculdade de Direito, e quando você vai interpretar a lei, existe uma das regras de hermenêutica que você aprende, que é o seguinte: a lei não utiliza palavras inúteis. Você sempre precisa interpretar de forma a dar sentido naquilo ali que você está lendo, e eu vou extrapolar isso para o Tite. O Tite não utiliza palavras inúteis. Eu acho que é tudo muito pensado. Então, qual eu acho que é uma interpretação coerente? Tá? Pode ser que não tenha sido a intenção dele. Ele diz o seguinte: primeiro, ele livra a cara do departamento médico do Flamengo. Ele diz que o departamento médico do Flamengo é de alta capacidade e tal, e ele justifica as lesões, porque, se aconteceu, a comissão técnica e a preparação física não dosou a carga de maneira correta. Então, o que ele diz? O que ele deixa nas entrelinhas? Ele vai resolver isso. Ele e a preparação física dele irão resolver esse problema de dosagem de carga, que é uma coisa que ele fala na primeira resposta dele, inclusive, quando ele fala o jogador fresh, né? Que o Fabinho trouxe, o controle de carga e tal, ele está dizendo o seguinte, que ele vai respeitar quando o jogador não tiver 100%. Aliás, isso me faz pensar, já numa sequência de jogos, em algo um pouquinho diferente da filosofia do Jorge Jesus, que é o descansar quinta, sexta, sábado e joga domingo. Talvez não seja a proposta do Tite. Talvez a proposta do Tite seja dosagem de carga. Talvez ele esteja falando só de treinos não tão exaustivos, mas talvez também ele esteja falando de jogos. Até porque, nesse momento, ele traz para ele, além do jogo, eu vou falar dos jogadores também, mas ele traz, em parte, para ele, a obrigação de ter um Flamengo livre de lesões. Porque ele diz que a responsabilidade dele, a lesão nem aconteceu ainda, ele já está assumindo um pedaço dessa responsabilidade aí. E aí é lógico, não é o primeiro técnico que fala isso aqui no Flamengo. Eu me lembro muito bem, por exemplo, do Paulo Souza chegando e falando do treino invisível. Acho que foi Paulo Souza, tá? Que é aquele treino que acontece na casa do jogador, que ele vai se alimentar bem, ele vai dormir bem, ele vai se apresentar em condições físicas. É público e notório
que nem todos os jogadores do Flamengo estão tendo os comportamentos mais profissionais possíveis. O Flamengo é um time que eventualmente tem jogador visto na balada antes de jogos importantes, às vezes bebendo mais do que deveria. E aí é aquela história. O Tite, ele tem um trunfo para botar essa galera na linha, nesse momento. Sabe o que é? Um tiro muito curto. Ele não precisa pedir aos jogadores que passem um ano se privando da boa vida que o futebol te traz. Seja em relação à diversão, grana e tal, todo mundo sabe como é que é a vida de um jogador de futebol. Ele precisa mobilizar esses caras em 11 jogos. Mal comparando, é uma Copa do Mundo grande. É isso que o Tite tem daqui para frente. E aí, ele vai precisar, sim, de um nível de cobrança, de uma campanha de tiro curto. Mas aí que tá, eu acho que isso vai a favor dele. É mais fácil pedir isso. Deixa eu até dar uma olhada no calendário. Hoje é dia 19 de outubro. Nós temos outubro, alguns jogos ainda, novembro inteiro e um jogo em dezembro, que é o Flamengo em São Paulo. Então, a gente não está falando nem de 2 meses. A gente está falando de 1 mês e meio. Eu acho que esse recado, ele é para os jogadores, que os jogadores precisam se cuidar, é algo que é necessário, só que agora, essa indireta, ela precisa ser seguida, Cleitinho, por escalação. Aquele que estiver bem, o recado já foi. Quem é inteligente, já pescou. E vai se apresentar fininho, como eu gosto de dizer, e vai se apresentar igual um bailarino espanhol, cada jogador. E aí, meu irmão, o Tite precisa ter coerência de dizer o seguinte: ah, você chegou mais... E o outro? Porra, o outro chegou, porra, do tamanho de uma... nem sei do que. Chegou gordinho. Então, esse aí vai ficar com opção, e quem estiver bem vai ser valorizado com minutos. O discurso está muito bom, mas o discurso tem que estar sempre alinhado com a prática. E isso eu quero ver nas escalações daqui até o dia 3 de dezembro. Mas foi uma percepção muito boa sua da coletiva. Eu acho que não foi de bobeira, não. Eu acho que essa fala ela tinha destinatários. E eu espero que ela chegue e seja muito bem entendida. Se não foi uma indireta, Tite, saiba que ela foi bem direta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, é bem por aí.